Oi, gente, resolvendo mais uma questão para tentar ajudar vocês em estrutural 2 na URGS. Vou resolver essa questão de carga distribuída triangular e eu copiei ela do material do Masoeiro e vou dar algumas dicas de como não perder muito tempo nela, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é encontrar as reações, que aqui já tá marcado aqui 45 nos apoios, né, A e C, porque a gente sabe que a distribuição de carga que a gente tem é Q vezes L dividido por 2. E tenho dois apoios, então esses apoios vão dividir, vão segurar juntos a mesma força, tá? Porque essa carga, ela tá simétrica de um lado pro outro, tá? Então, seria 30 vezes o comprimento, que é L. Nesse caso é 6, já colocar direto, dividido por 2. Isso é o carregamento. E isso tem que ser... Isso aqui vai dar 15 vezes 6, vai dar 90. E essa carga é distribuída igualmente nos dois apoios, então fica 45 para cada um dos lados, tá? Por isso que ele colocou ali 45. Então, eu preciso fazer as equações de equilíbrio para descobrir quanto que são as reações. Aqui vai ser 0, 1, H. Vamos direto para as seções, lembrando que se eu tivesse uma coisa contínua aqui, progressiva, uma distribuição aqui contínua progressiva, eu só precisaria fazer uma seção. Mas ela tá subindo, aumentando e depois ela desce, então aqui eu precisaria de duas seções. Depois a gente vai ver que na barra ela é simétrica no ponto B, então essas seções de fato vão ser iguais, a única diferença vai ser o x1 e o x2 que a gente vai considerar para a seção 1 e para a seção 2. Então, vou desenhar minha seção 1 aqui. Eu tenho o meu B aqui, 45, carga triangular distribuída, e aqui eu vou fazer uma regra de 3 para encontrar quanto que vale essa carga aqui. Então, eu sei que eu tenho aqui até o ponto mais alto, né, eu tenho 30 kN/m, e aqui eu tô fazendo uma seção 1, que eu não sei quanto que é essa proporção, então eu vou fazer o tamanho total dessa carga distribuída, desse carregamento, é 3, e aqui vale x1. Então, eu vou fazer 30, que é o lado maior, dividido por Q, que é o lado menor, tá para 3 dividido por x1. Dá pra fazer outras proporcionalidades, mas essa funciona. Então, 30x1 dividido por 3 é igual a Q. E isso vai dar Q igual a 10x1, tá? Então, isso aqui é 10x1. Fazendo as reações da seção, eu tenho isso aqui. E eu posso fazer, então, minha equação de momento fletor. Meu somatório de momentos, né? Então, eu tenho m de x, que é essa reação positiva. Essa carga Q, que é 10x1, no intervalo de x1, lembrando, né? Tô vendo da esquerda, então daqui é 0 e aqui vale x1. Então, essa carga Q vezes o braço, vezes onde ela tá apoiada, né? Que seria x1. Se eu fizesse mesmo a área desse triângulo, né? Então, a altura vezes base, ou base vezes altura, né? Dividido por 2, que é a área do triângulo, e vezes o braço de alavanca desse triângulo, que é 1/3. Perdão. Deixa direitinho aqui. Tá? 45 tá fazendo sentido contrário, então menos 45 vezes braço de alavanca x1. Isso tudo igual a 0. Vou passar o m de x para outro lado e o resto tudo fica igual. Simplificando aqui, x ao cubo dividido por 3 menos 45 x1. Aplicando na equação da linha elástica, a gente tem que derivada parcial, segunda derivada parcial da deflexão vertical com respeito ao x é igual a menos o momento fletor, dividido por aí. Isso aqui fica assim. Então, a gente integra uma vez, de 0 até x1, né? Para encontrar a rotação 1. Isso vai ficar 5x1 na quarta sobre, esqueci do i aqui, sobre 12i. E aqui, menos 41, 45x1 ao quadrado sobre 2i mais c1. Integro de novo para achar a deflexão.
isso no intervalo de 0 a x1, né? Então, 5x1 na quinta, divididos por 60, que é 5 vezes 12, né? O Rios ele faz passo a passo certinho, mas eu já vou colocar direto. 60 e menos 45, x1 ao cubo, sobre 6i, mais C1 vezes x1 mais C2. Agora, a gente tem duas opções. A primeira é ir direto para as condições de contorno, considerando que a gente sabe que essa seção 2 vai ser igual à seção 1, só que ao invés de ser x1 vai ser x2, ao invés de ser 10x1 vai ser 10x2 da carga, porque elas são simétricas, né, gente? Então é fácil de enxergar isso. E o outro jeito seria fazer de novo essa seção 2 aqui, e no fim a gente vai encontrar as mesmas coisas para rotação e deflexão, e com essas mudanças que a gente tinha comentado, e de constantes também, que vão ser C3 e C4. Eu vou pular um pouquinho, vou fazer o primeiro jeito, que é um pouco mais rápido, porque esse procedimento é igual para a seção 2, e vou utilizar essas equações para fazer a rotação e da seção 2, rotação e deflexão da seção 2. Então, vou fazer as trocas aqui direitinho. Feito isso, então a gente pode fazer as condições de contorno. Quais são as condições de contorno que a gente tem? Se a gente tem os dois apoios, as deformações nesses apoios vão ser zero. Então, eu sei que a deformação na seção 1, quando x é igual a zero, vale zero. Eu sei que a deformação da seção 2, quando x é igual a zero, também vale zero. Eu sei que essa carga, ela tá disposta de maneira que no ponto B eu tenho deformação máxima. E eu acho até que isso aqui poderia até pedir deformação vertical, deslocamento vertical no ponto B, ou deflexão máxima, que seria a mesma coisa. E as outras condições de continuidade seriam no ponto B, que é o que nos interessa, né? Rotação vindo de 1 no ponto 3, que é onde eu tô no ponto B, né? Vindo da seção 1. E a rotação 2 também no ponto 3 para chegar no B, são inversos, uma inverso simétrico da outra. Então, eu vou colocar uma igual a menos a outra, e poderia ser essa negativa e essa positiva, tanto faz, tá? Só tem que trocar o sinal de um dos lados. E aqui, na deflexão, eu sei que as duas têm que ser iguais. Então, vindo da seção 1 no ponto 3, no x igual a 3, ou seja, no ponto B, tem que ser igual a vir do ponto 2, desculpa, vir da seção 2, no ponto x igual a 3, ou seja, ponto B. Isso tem que ser igual. Então, aqui, utilizando essa condição de contorno, eu tenho que isso vai zerar, isso vai zerar, isso vai zerar, e eu vou ficar só com C2 igual a 0. Na deflexão 2, eu tenho que isso vai zerar, isso vai zerar, isso vai zerar, isso vai sobrar só C4 igual a 0. Opa! C4 igual a 0. Agora, aplicando essa condição de continuidade, a gente tem que essa rotação na seção 1. Tem que ser igual a menos a seção 2. Se eu não tivesse sinal negativo, todas essas partes onde tem x não suportariam, porque o x, tanto na seção 1 quanto na seção 2, é 3 para chegar no B. Então, aqui, substituindo, vai ser C1 mais C3 igual a 0,016875. E agora, utilizando a última condição de continuidade, a gente tem que, quando a gente for substituir o x por 3 na seção 1 e na seção 2, como esses valores são iguais, eles vão se anular. Pode fazer o passo a passo aí, copiando os valores, calculando, e tem que se anular. Então, vai sobrar no fim só C2
sobrar C2 é zero, né? E C4 também é zero. A gente já tinha visto com as condições de contorno. Vai sobrar só C1 vezes 3 igual a C3 vezes 3, ou seja, C1 igual a C3. Com essas equações aqui, a gente pode montar o nosso sistema de equações. Que, na verdade, a gente poderia resolver com substituição, né? Mas, enfim, aqui a gente encontra que C1 é igual a C3, que é igual a 0,03375. Utilizando a última equação de continuidade, a gente, na hora que a gente for substituir o x por 3, na seção 2, nas equações de deflexão, a gente vê que todos os valores que tem x1, eles se cortam, com exceção das constantes. Então, pode fazer depois com calma, calcular os valores e cortar, é pra eles se anularem mesmo, e sobrar só C1 vezes 3 igual a C3 vezes 3, ou seja, C1 igual a C3. Com essas duas equações, a gente consegue montar o nosso sistema de equações, ou simplesmente substituir C1 no lugar de C3 e descobrir que C1 é igual a C3, que é igual a 0,016875. Descobertas as constantes, a gente pode substituir nas equações para deixá-las bonitinhas, mas também calcular o valor do deslocamento ou da deflexão em B. Então, para eu calcular a deflexão em B, eu posso tanto fazer a seção, vindo da seção 1 no ponto 3, quanto vindo da seção 2 no ponto 3. Eu vou pegar aqui a deflexão de 1. Vou calcular para o valor de x igual a 3. Isso aqui vai virar um 3. Isso aqui vai virar um 3. Isso aqui vai virar um 3. Isso aqui já era 0. Então, eu sei que a deflexão em B vale 0,0324 metros, ou ainda 3,24 centímetros. É isso, eu espero ter ajudado. A dificuldade dessa questão está na montagem dessa proporção aqui da carga e da equação do momento fletor para essa carga triangular, mas já adianto que normalmente o Rios não cobra em prova. Então, se quiser estudar ela para garantir alguns pontos extras na aula, tranquilo, mas se não quiser estudar ela, não precisa se preocupar tanto, se preocupa mais com as cargas distribuídas que são retangulares. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha. E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma questão exatamente igual a essa, só que ao invés dessa carga de 30 kN por metro, eu vou colocar uma carga genérica Q e falar um pouco sobre as condições de contorno envolvidas quando a gente não tem um valor ou ainda valores definidos nessa questão, tá bom? Até mais!